Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, segunda-feira, 28ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versos 29 a 32. O trecho bíblico de hoje a ser compartilhado nos propõe enxergar trajetórias eficientes na busca de respostas em relação à existência do ser humano. É verdade que, em alguns casos, incontáveis pessoas vivem se perguntando de onde viemos, para que nascemos ou para onde vamos. Questionamentos de cunho existencialistas como estes podem ser vistos facilmente a partir de uma ótica tanto religiosa como filosófica. Na filosofia, a grosso modo, dizemos que o existencialismo é ateu ou cristão. Na primeira visão, a existência da natureza humana é negada. Na segunda visão, a essência humana é um atributo de Deus. Além disso, de modo geral, ainda se diz que na visão existencialista, o ser humano cria o sentido para a sua própria existência, algo que não coaduna com a visão cristã. Por esta visão, a característica que marca este pensamento seria a angústia, a responsabilidade, a liberdade, algo que, de certo ponto de vista e com todas as depurações necessárias, pode ser aplicado na visão religiosa e cristã facilmente, pois fala-se de angústia, responsabilidade e liberdade. Nestas características existenciais, percebemos alguns pensamentos que podem ter sido extraídos do contexto religioso e principalmente cristão e terem ficado soltos, sem a base primária de todo o pensamento filosófico. Sua base se encontra na raiz de alguns pensamentos pré-socráticos, como o próprio Sócrates ou Platão e outros antigos. Somado a isso, a partir da era cristã, os pensamentos filosóficos foram fortemente influenciados pelo cristianismo, como, por exemplo, reflexões de alguns pensadores desde os primeiros cristãos, passando por Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, principalmente. Dentro desta ótica, é fato que, ao filosofar e teologizar sobre a temática paulina de hoje, a qual incita a razão a redescobrir quais são os primórdios de nossa origem, então o ser humano necessita de uma instrução em que ele tome consciência de que a angústia, a responsabilidade e liberdade existencialista só encontrará suas respostas sob a luz e o olhar do contexto cristão, o qual tem como foco a salvação de todo ser humano. Na primeira leitura, São Paulo explica um fundamento bíblico, teológico, filosófico, em que o ser humano atual é proveniente de uma vida de escravidão e será libertado somente com a compreensão de que, de fato, nascemos todos escravos. No entanto, ao se deparar com a pessoa de Jesus Cristo, começamos a compreender que a vida escrava foi uma condição imposta à vida de nossos primeiros pais, Adão e Eva, devido à sua desobediência no Jardim do Éden. Portanto, é da ausência do céu e de Deus que vem todo o sentimento de angústia não resolvida, desta ou daquela pessoa, assim seja. Por isso, o Evangelho nos fala sobre escutar a sabedoria dos enviados de Deus, ou ainda mais, fala sobre converter os nossos pensamentos. E, portanto, devemos aceitar que a angústia existencialista é resultado da falta do preenchimento de Deus. Sem Deus na vida, o ser humano sente um imenso vazio interior, o qual o angustia a todo instante. Com a aceitação de Deus no coração, o ser humano inicia um processo de autorreconhecimento e obtém sua resposta existencial, a qual transcende todo tipo de sentimento de angústia.
que o devolve desde já ao céu e o coloca na presença de Deus novamente. São por motivos como estes que Jesus discursa no Evangelho de hoje, criticando a geração de pessoas que são maldosas e que não querem aceitar a condição de pecado e do pecador. E além disso, por vezes, querem somente ficar pedindo ou ver os sinais de Deus ao longe de sua vida, sem uma conversão pessoal e interior. Com efeito, todas as respostas sobre a vida do ser humano serão todas sanadas quando de fato escutarmos com sabedoria a voz dos enviados de Deus, ou como Jesus propõe no Evangelho, quando convertermos a nossa maneira de pensar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.